O Corinthians cogita demitir Dorival Júnior em caso de derrota para o Cruzeiro nessa quarta-feira. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala também sobre a multa rescisória do comandante alvinegro. Preciso te atualizar também sobre Abel Ferreira, que revelou o que falta para a renovação do seu contrato com o Verdão. Te atualizo ainda sobre o Wendel. É verdade que o volante do Zenit negocia com o Flamengo? Trago a resposta do empresário dele. Para completar, Felipe Maestro chateado no Vasco da Gama, novo nome para a lateral do São Paulo, Santos dando chapéu numa contratação que estava perto de virar reforço do Vasco da Gama, tem também tudo sobre Cuca e o Atlético Mineiro, as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a mais antiga parceira do canal do Nicola, nessa você deve confiar. Minha sugestão para essa segunda-feira vai na partida entre Argentina e Peru, Copa América Feminina. Preciso que a Argentina vença no intervalo e no fim do jogo, que ambas as equipes não marquem, ou seja, apenas com gol da Argentina, e que a seleção argentina não marque mais do que 5 gols. Até 4 gols a gente ganha, mais do que isso a gente perde. Coloquei R$50 para voltar em R$120 para pegar exatamente esse bilhete, é simples. Estou deixando o link no comentário fixo, você clica, faz seu cadastro na Betano, a partir daí esse bilhete já aparece para você fazer sua fezinha, combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre Pedro, que saiu do banco de reservas aos 26 minutos do segundo tempo para garantir a vitória do Flamengo contra o Fluminense por 1-0. Depois da partida, o Pedro se mostrou irritado com o José Botto, tudo porque o diretor de futebol do Flamengo deixou vazar, ou não conseguiu guardar o segredo com o jornalista, que vazou um print em que o Botto admite que topa negociar o Pedro por 15 milhões de euros. O Pedro chega a dizer que espera que esse dirigente reconheça seu erro e peça desculpa. Quero falar também sobre Lucas Silva, boa notícia para o torcedor do Cruzeiro. Raposa, que fez 4-0 no Juventude, se manteve folgada na liderança do Campeonato Brasileiro, foi dormir preocupada com a lesão do Lucas Silva no joelho. Ele saiu mancando, com muitos problemas, precisou ser carregado por jogadores, mas os exames não constataram qualquer lesão. E eu ouvi de uma pessoa do Cruzeiro que é possível, inclusive, que ele esteja em campo na quarta-feira contra o Corinthians na Neoquímica Arena. A saideira do giro de notícias, o Vitória tentou a contratação do atacante Ismael Dias. Esse cara é panamenho, tem 28 anos de idade e atua na Universidade Católica do Equador. O problema é que a Católica só aceita negociá-lo depois da Sul-Americana, informação que eu ouvi do próprio presidente do Vitória, o Fábio Mota. Bora te atualizar agora sobre o Clube Atlético Mineiro, o que há de verdade na história de que as declarações fortes do Cuca, após a derrota para o Palmeiras por 3-2, teriam repercutido mal com acionistas do Galo. Só para você entender o contexto, estava fazendo a live como habitualmente aos domingos e vários torcedores atleticanos preocupados com a possibilidade de o Cuca não ficar no clube. Tudo porque os acionistas teriam entendido mal a entrevista forte do Cuca e cogitariam encerrar o vínculo. Essa possibilidade está completamente descartada. Durante a live consultei uma pessoa com livre trânsito em relação aos acionistas e essa pessoa disse que não há nenhuma cogitação a respeito. O Cuca de fato estava bem chateado na entrevista coletiva, reclamando especialmente do comportamento do time no primeiro tempo. Pro Cuca, só o Hulk entrou para essa partida a Vera. Todos os demais muito acomodados, pouco disciplinados, enfim. De qualquer forma, mesmo com esse comportamento coletivo bastante ruim, o Atlético teve a chance de sair do Allianz Parque com um empate, não fosse pela bela defesa do Everton no último lance da partida, em mais uma cobrança de falta. O Hulk já havia guardado 2 gols em cobranças de falta. O Cuca continuará normalmente à frente do Atlético, embarcou com o time de São Paulo para Belo Horizonte na preparação para a partida contra o Atlético Bucaramanga, que vale vaga
na fase de mata-mata da Copa Sul-Americana. Só para completar, em relação ao Galo, contei para vocês no vídeo da noite desse domingo a respeito da contratação do Biel. Ele chega por empréstimo gratuito junto ao Sporting, mas esse empréstimo se torna uma obrigação de compra em caso de metas super fáceis de serem conquistadas. O Atlético e o Sporting ainda estavam definindo que metas eram essas, mas dá para imaginar que o Biel vai custar 7 milhões de euros. O pagamento começa a ser feito apenas em 2026. Próximo objetivo é encontrar um volante. As negociações já existem. Quero falar agora sobre o Santos dando um chapéu no Vasco da Gama por um atacante paraguaio. Gustavo Cabadeiro, 23 anos de idade, pertence ao Nacional do Paraguai e tinha negociações avançadas com o Vasco. Santos superou a proposta e espera pelo jogador nas próximas horas, ainda nesta segunda-feira, para a realização de exames médicos. Operação fechada pelo Santos é de compra e o próprio Marcelo Teixeira, em entrevista na noite deste domingo, confirmou o acerto em relação ao negócio. Esse atacante de lado de campo vem sendo muito bem avaliado no futebol paraguaio, pertence ao Nacional, salário na casa dos R$100 mil por mês. A ideia do Vasco nas tratativas com o Nacional era de contratá-lo por empréstimo de 2 milhões e 200 mil e tendo uma opção de compra de 12 milhões e 200 mil. Não tive acesso aos números do negócio do Santos, que dá para cravar que será uma compra. Jogador que na atual temporada soma 24 jogos com 10 gols e uma assistência. Só para completar sobre o Peixe, Santos voltou para a zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro depois das vitórias do Internacional e do Vitória nesse domingo. Hora de falar sobre o São Paulo e a busca por um lateral direito, prioridade absoluta imposta por Hernan Crespo. São Paulo já conversou com o Carabali 2 vezes, Bustos, Advíncula, entre outros. Durante a live desse domingo me perguntaram se Javier Manquillo, espanhol de 31 anos de idade, livre no mercado, não poderia ser uma boa opção para o São Paulo. Jogador que não teve seu contrato renovado no Celta, ou seja, está livre bem do estilo que o São Paulo procura. Jogador que foi formado na base do Real Madrid, ficou dos 10 aos 15 anos, depois foi para o Atlético de Madrid, onde passou mais 7 temporadas. Na sequência, Liverpool, Olympique Marselha, Sunderland, Newcastle e Celta. 33 jogos e uma assistência na temporada passada com a camisa do Celta. Perguntei ao presidente Júlio Casares, e aí, vocês topam, conversaram? Manquillo pode ser um reforço para a lateral direita? E a resposta foi, não está entre os nomes cogitados. São Paulo tem tentado manter sigilo em relação a esse jogador, até porque imagina que o vazamento pode dar armas para que outros clubes procurem o mesmo jogador. Afinal de contas, lateral direito no futebol brasileiro virou peça de extinção. Só para completar, além do lateral direito, o São Paulo ainda busca mais um atacante de lado de campo e se puder contratar um meia também virá. Sobre o Oscar, contei para vocês, exames apontaram fraturas em 3 costelas, ele vai precisar, na L1, L2 e L3, ele vai precisar de 4 a 8 semanas, tempo de recuperação do jogador. Preciso contar uma informação exclusiva sobre o Vasco. Felipe Maestro anda chateado com sua situação no Cruz Maltino. Até um tempo atrás, antes da contratação do Fernando Diniz, o Felipe tinha enormes poderes no departamento de futebol. Cuidava da base, mas também e principalmente do futebol profissional. Todas as contratações partiam de indicação dele. Marcelo Santana, ou então diretor executivo de futebol, só era um negociador, mas quem escolhia os atletas que seriam contratados pelo Vasco era o Felipe Maestro. Essa situação começa a mudar com a queda do Marcelo Santana e se torna radicalmente contrária com a chegada do Fernando Diniz. Nesse momento, o Felipe segue como diretor técnico, mas cuidando da transição entre base e profissional. Ele não palpita e tem bem poucos poderes no time de cima. Para completar, o Felipe também muito irritado com uma série de críticas em relação à presença do seu filho na base, o Lucas Loureiro, jogador de 20 anos. Felipe pediu a rescisão do contrato desse atleta e o levou para o Estrela Amadora de Portugal. É só importante registrar que Felipe e Pedrinho têm uma amizade de longa data, mas, a julgar pelos últimos acontecimentos, dá para dizer que houve um distanciamento entre as partes. Hora de falar sobre o Wendel, você lembra, né? Volante do Zenit, que já esteve na mira do Flamengo em outras 2 janelas, quase virou reforço do Botafogo. No mês passado o negócio acabou caindo porque o Botafogo não cumpriu com os 20 milhões de euros combinados junto ao time russo. Pois bem,
A imprensa portuguesa afirma que o Flamengo reabriu conversas e vai tentar contratar o Wendel nessa janela de transferências, até por causa da saída do Gerson e da lesão do Pulgar, que vai parar por no mínimo mais 2 meses. Antes de gravar esse vídeo, consultei o Júnior Mendonça, que é o representante legal do Wendel. Ele inclusive está na Rússia, ele havia levado o Gerson para cuidar de toda a papelada e apresentação do volante. O Zenit só topa liberar o Wendel mediante pagamento de 20 milhões de euros, estamos falando de mais ou menos 130 milhões de reais. O Wendel adoraria voltar ao futebol brasileiro, seja para jogar no Botafogo, no Flamengo, no Palmeiras ou no clube que o quisesse. O grande problema é a questão financeira. Ninguém até esse momento parece disposto a colocar esses 20 milhões de euros. Sobre o Flamengo e esse suposto interesse, perguntei ao Júnior Mendonça, que descartou qualquer tipo de negociação. Ele assegura que não existem conversas com clubes daqui. O Qatar é uma possibilidade, embora ao contrário do que muita gente tenha afirmado, de que o Al Sadd seria esse time, não é com o Al Sadd que ele e o Wendel negociam. O Wendel também ainda aguarda por outros movimentos, dando sempre prioridade ao futebol brasileiro. Na minha humilde opinião, o Wendel chegaria para ser titular em qualquer time do Brasil, jogador para atuar como segundo volante num nível poucas vezes encontrado no nosso futebol. Quero falar agora sobre o Palmeiras. Abel Ferreira resolveu explicar o que o separa da renovação do contrato com o Verdão. Leila Pereira tem desde janeiro a tentativa de renovação desse vínculo que se encerra em dezembro. E depois da vitória do Palmeiras por 3-2 contra o Atlético Mineiro, na noite desse domingo no Allianz Parque, o Abel quebrou o segredo, acabou com o mistério e disse o seguinte, abre aspas, só falta uma cláusula no contrato para eu assinar com o Palmeiras. É que se não ganhar títulos, eu posso ir embora. É a única que falta. Se não ganhar, posso ir embora. A Leila não quer. Tem um contrato para assinar desde janeiro de 2 anos. Só que eu já disse várias vezes, quero estar aqui se for para ganhar títulos e se ver essa vontade nos jogadores. Para assinar é muito fácil. Uma cláusulazinha, se não ganhar títulos, posso ir embora. Muito fácil assinar comigo, fecha aspas. O Abel pode tratar o negócio como fácil, mas a Leila não quer, em hipótese alguma, permitir que ele saia de graça, sem custos, em caso de uma temporada sem títulos. Ela entende que o projeto a médio e longo prazo passa pela permanência do treinador com multa rescisória. Então esse problema precisa ser resolvido, todo o restante está acertado, inclusive com o reajuste salarial. Hoje o treinador português ganha na casa dos 3 milhões de reais por mês. Se renovar com o Palmeiras, o Abel vai passar a ganhar 25% de aumento, que fariam dele um técnico ainda mais bem pago na comparação com os demais do futebol brasileiro, a única exceção Carlo Ancelotti, o técnico da seleção, que fatura 5 milhões de reais mês. Bora falar agora sobre o Corinthians. Dias agitados para Dorival Júnior. Ele pode ser demitido em caso de tropeço contra o Cruzeiro na próxima quarta-feira? Qual o valor da multa rescisória do treinador? Quero começar com essa segunda. Se Dorival cair, o Corinthians será obrigado a pagar 3 meses do seu salário. A gente está falando de mais ou menos 6 milhões de reais. Isso porque o Dorival e seus auxiliares custam ao Timão 2 milhões de reais por mês. Muita gente da oposição chegou a cravar que o valor da multa rescisória geraria na casa dos 26 milhões de reais, que equivaleriam a tudo que ele teria a receber até dezembro de 2026. Corinthians assegura que não, que a multa equivale a 3 meses do seu salário. Pois bem, sobre a situação do Dorival, há um incômodo grande. E isso nem passa pela discussão ou pelo fato dele ter retirado o Memphis Depay no intervalo do jogo contra o São Paulo. O Memphis é outro que está bastante com o filme queimado entre dirigentes corintianos. Mas a percepção é de que a escolha do Dorival não deu certo. Técnico com pouco estilo na comparação em relação ao que o Corinthians gosta, de um treinador mais incisivo, o fato de o time ter decaído coletivamente também preocupa. Poucos jogadores melhoraram sob o comando do Dorival desde a sua contratação e o sistema ofensivo do Corinthians desapareceu. Diante de tudo isso, existe uma possibilidade de queda na quarta-feira, mas não é a tendência. A ideia do presidente Osmar Stabile é levar a situação do Dorival até os confrontos contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Antes desse jogo, o Corinthians enfrenta na quarta-feira o Cruzeiro, Campeonato Brasileiro dentro de casa, e o Botafogo
na condição de visitante também pelo Campeonato Nacional. A partir daí começam os dois confrontos contra o Palmeiras na Copa do Brasil. E uma eliminação para o arquirrival, isso sim, pode determinar a queda do treinador. A Gazeta Esportiva chegou a afirmar que Juan Pablo Vojvoda é um nome bem avaliado no timão. É verdade. Vojvoda é hoje o técnico de mais prestígio entre as possibilidades, até porque no Corinthians desconfia-se que o Tite não aceitaria uma nova oferta. Diante desse cenário, se o Dorival cair, Juan Pablo Vojvoda passa a ser bola da vez, técnico argentino que comandou o Fortaleza durante bastante tempo e foi alvo de pelo menos 3 propostas diferentes do Corinthians ao longo dos anos, todas recusadas por conta da lealdade. Essa lealdade, inclusive, lhe garante vários pontos com o atual presidente alvinegro Osmar Stabile. Só para completar, desde que foi contratado, o Dorival soma 14 jogos, com 6 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, aproveitamento de apenas 52% dos pontos. Pode cair na quarta? Pode, mas precisaria ser uma derrota cachapante, um jogo trágico. O normal é que ele fique, pelo menos, até os duelos contra o Palmeiras. E você, o que faria com o Dorival Júnior? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta assim que pintar a notícia.